Você carrega dentro de si uma verdade que é mais antiga do que qualquer civilização que você conhece. Uma verdade que sussurra há milênios, mas que é ignorada pela maioria, porque é muito quieta, muito simples, muito próxima. Ela não se esconde em textos sagrados ou rituais secretos, mas na maneira como sua mente cria a realidade, momento a momento, pensamento a pensamento. Você não é o produto de suas circunstâncias. Você é o criador de suas circunstâncias. No entanto, essa percepção foi tirada de você, camada por meio de dúvidas, medos e a convicção coletiva de que a riqueza é algo externo, algo que se deve conquistar, lutar ou obter por acaso. Mas há um povo que nunca esqueceu completamente essa verdade. Um povo que, através de expulsões, perseguições e provações inimagináveis, manteve uma conexão interna com as leis invisíveis que governam toda manifestação. Não por magia, não por segredos, mas por uma mentalidade tão profundamente enraizada em sua cultura que mal é notada, mesmo por aqueles que a vivem. Você talvez se pergunte por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade sem esforço, enquanto outras passam a vida inteira lutando contra as circunstâncias. Você se pergunta se há uma fórmula oculta, uma chave que apenas poucos conhecem. E sim, há essa chave, mas ela não está oculta. Ela está bem à vista em cada pensamento que você pensa, em cada palavra que você fala, em cada imagem que você mantém em sua mente. Joseph Murphy ensinou que seu subconsciente é o solo fértil onde cai toda semente de crença. O que você planta, você colhe. Não algum dia, não talvez, mas com a precisão de uma lei universal que nunca falha. A tradição judaica, quando vista através da lente dessas leis mentais, é um exemplo vivo dessa verdade. Ao longo de gerações, uma forma de pensar foi transmitida, baseada não em esperança, mas em certeza. Não em riqueza externa, mas em ordem interna. Não em competição, mas em harmonia com os princípios criativos do universo. Você precisa entender que a prosperidade não é uma recompensa dada de fora. Prosperidade é um estado de consciência. É o resultado natural de uma mentalidade que vibra em sintonia com a abundância infinita da vida em si. Se você acredita que a escassez é real, então a escassez será a sua experiência. Se você acredita que a riqueza só é alcançada por meio de trabalho árduo e luta, então você passará sua vida lutando. Mas se você começar a reconhecer que seu pensamento é a causa e sua realidade é o efeito, então uma porta se abre e nunca mais pode ser fechada. Você verá que tudo o que sempre precisou já existe dentro de você. Você reconhecerá que a verdadeira fonte da riqueza não está no mundo lá fora, mas na profundidade silenciosa e poderosa de seu próprio subconsciente, que dá forma a cada uma de suas crenças sem resistência. A cultura judaica cultivou ao longo de séculos uma prática que muitos consideram religiosa, mas que na verdade é uma forma de disciplina mental. O estudo constante, a repetição de textos, o questionamento de significados, a adesão a valores como educação, sabedoria e comunidade não são meras tradições. São mecanismos de reprogramação do subconsciente. Cada vez que um pensamento é repetido, cada vez que uma crença é afirmada, cada vez que um símbolo penetra na consciência, uma via neural é fortalecida, uma estrutura mental é solidificada. E o subconsciente, que não distingue entre o real e o imaginado, começa a aceitar essa crença como verdade. Ele começa a criar circunstâncias que correspondem a essa crença. Ele atrai pessoas, eventos e oportunidades que ressoam com a ideia dominante. Você pode observar isso em sua própria vida, se for honesto o suficiente para olhar. Cada situação financeira que você vivencia é um reflexo de suas crenças mais profundas sobre dinheiro, valor e dignidade.
Cada relacionamento que você tem é uma imagem do que você acredita sobre amor, confiança e conexão. Cada condição de saúde que você experimenta é uma manifestação de seus pensamentos sobre seu corpo, sua força vital, sua identidade. Isso não é uma acusação de culpa, isso é libertação. Porque se você é a causa, então você também pode ser a mudança. Se seu pensamento é a fonte de sua experiência, então mudar seu pensamento é o caminho direto para mudar sua experiência. Murphy ensinou que o subconsciente é impessoal. Ele não julga, ele não avalia, ele apenas executa. É como um jardim que cresce o que quer que você plante, sejam rosas ou espinhos, frutos ou ervas daninhas. E aqui reside o segredo oculto da prosperidade judaica. Não é um segredo no sentido de uma fórmula escondida. É um segredo no sentido de uma verdade esquecida, que nunca é ensinada, mas vivida. É a verdade de que sua mente é o templo, que seus pensamentos são as orações, que suas crenças são as leis que governam seu mundo. Se você tem uma comunidade que ao longo de gerações acredita em educação, no valor do conhecimento, no poder das palavras, na importância da autorreflexão, então você cria um campo coletivo de ressonância. Esse campo se torna uma força magnética que atrai oportunidades, abre portas, estabelece conexões, não por acaso, não por sorte, mas pela lei da atração, que nunca dorme, que nunca falha, que sempre trabalha em harmonia com a vibração dominante da consciência. Você precisa reconhecer que riqueza não é o oposto da pobreza. Riqueza é o estado natural da vida em si. O universo é infinito em sua abundância. Não há escassez de energia, de possibilidades, de recursos. A única escassez existe em sua mente. Se você acredita que não há o suficiente, que você não é o suficiente, que você não é digno, então seu subconsciente projetará essa crença em sua realidade externa. Ele criará situações que confirmam sua escassez. Não porque o universo é cruel, mas porque o universo é preciso. Ele sempre lhe dá o equivalente ao que você mantém interiormente. Murphy chamou isso de lei da mente. Outros chamam de lei da correspondência. Os textos antigos simplesmente chamam de fé. Mas o nome não importa. A mecânica permanece a mesma. Seu estado interior cria seu estado exterior. Seu pensamento invisível se manifesta como realidade visível. Se você realmente entender essa verdade, então perceberá que a pergunta não é se você pode se tornar rico. A pergunta é se você está disposto a abandonar as crenças que o mantêm pobre. Você está disposto a abandonar as histórias que conta a si mesmo sobre dinheiro? As histórias sobre trabalho árduo, sacrifício, luta. Você está disposto a aceitar que a prosperidade é seu direito de nascimento, não porque você merece, mas porque você é feito da mesma substância criativa que o universo em si? Você está disposto a acreditar que abundância não é algo que você alcança, mas algo que você é? Essa é a porta que você deve cruzar. E essa porta não é externa, ela é interna. É o momento em que você para de lutar contra a sua própria natureza e começa a fluir com ela. A tradição judaica preserva essa sabedoria por meio de símbolos, rituais e histórias. A Cabala, essa doutrina mística que é mal compreendida por muitos, é no fundo um mapa da consciência. Ela descreve como o invisível se torna visível, como o pensamento se torna forma, como a mente se torna matéria. Ela ensina que tudo o que existe surge do nada, do Ein Sof, o vazio infinito, que é ao mesmo tempo a abundância infinita. E nessa doutrina reside a mesma verdade que Murphy expressou em linguagem moderna. O subconsciente é esse potencial sem forma, sem limites. É a fonte de toda a criação. E você, com sua mente consciente, é o diretor, o arquiteto, o modelador do que emerge dessa fonte. Você escolhe os pensamentos,
Você escolhe as imagens, você escolhe as crenças, e o subconsciente, fiel e obediente, as traz à manifestação. Imagine que você tem 13 dias para transformar completamente sua vida. Não por esforço externo, não por um novo emprego, uma nova estratégia, um novo método, mas por uma mudança interna tão profunda e completa que todo o seu campo energético se realinha. 13 dias para examinar cada crença que o manteve pequeno. 13 dias para reconhecer cada medo de escassez e substituí-lo por confiança na abundância. 13 dias para saturar seu subconsciente com imagens de prosperidade, saúde, amor, alegria, até que ele não tenha escolha senão traduzir essas imagens em sua realidade. Isso não é fantasia. Isso não é pensamento positivo no sentido superficial. Isso é a aplicação consciente das leis mentais que existem desde o início dos tempos, reconhecidas pelos sábios, vividas pelos místicos e que hoje podem ser usadas por qualquer um que esteja disposto a assumir a responsabilidade pelo poder de sua própria mente. O número 13 não é aleatório. Em muitas tradições, ele marca a transição, a transformação, a elevação, além do comum. É o número da renovação, do avanço, da superação de antigas fronteiras. Se você acordar todos os dias durante 13 dias e decidir conscientemente quem você quer ser, em vez de reagir ao que você foi, então você começa a criar uma nova realidade neural. Seu cérebro é plástico, sua mente é moldável, seu subconsciente só espera novas instruções. E se essas instruções forem claras, consistentes e carregadas emocionalmente, elas rapidamente se tornam a programação dominante. Isso não é teoria, é neurociência observável, é psicologia mensurável, é a maneira como a mudança realmente acontece, não por força de vontade, mas por reprogramação da identidade. Você precisa entender que o tempo que você leva para manifestar prosperidade não depende da economia, não depende de sua educação, não depende de seu passado, depende unicamente da clareza e intensidade de sua crença interna. Se você acredita que a riqueza leva anos, então levará anos. Se você acredita que a riqueza é possível imediatamente, então acontecerá imediatamente. O subconsciente não conhece tempo. Ele conhece apenas o momento presente. Ele conhece apenas a imagem que você lhe dá e a emoção com que você carrega essa imagem. Se você, neste momento, sentir que já é rico, se você sentir a gratidão, a alegria, a segurança da prosperidade, então o subconsciente começa a criar essa realidade. Não amanhã, não no próximo ano, agora. A prática judaica de estudo, reflexão, retorno constante aos mesmos textos e princípios é uma forma de repetição mental que molda o subconsciente. Cada vez que um valor é afirmado, cada vez que uma verdade é repetida, cada vez que uma crença é vivida, ela se entrelaça mais profundamente no tecido da mente. E essa impressão profunda é o que forma o mundo exterior, não é a crença intelectual que manifesta. É a crença emocional, a crença sentida, a crença tão profundamente enraizada que não é mais questionada. Se você acreditar em prosperidade como acredita na gravidade, se a abundância for tão óbvia para você quanto respirar, então ela se mostrará em sua vida com a mesma inevitabilidade. Esse é o segredo, não uma técnica, não um método, mas um estado de ser, no qual a dúvida não tem lugar, no qual o medo é dissolvido, no qual a confiança é absoluta. Você talvez pergunte como alcançar esse estado. Como passar de uma vida de escassez para uma vida de abundância. A resposta não está em uma nova ação externa, mas em uma nova atitude interna. Você começa examinando suas crenças atuais. Você se pergunta o que realmente acredita sobre dinheiro, o que realmente acredita sobre seu valor, o que realmente acredita sobre sua capacidade de receber prosperidade. E se for honesto,
descobrirá que muitas dessas crenças não são suas. Elas foram dadas a você por sua família, pela sociedade, por experiências iniciais. Elas não são verdadeiras, são apenas ideias que você aceitou sem questionar. E agora é o momento de questioná-las. Agora é o momento de escolher o que você quer acreditar, em vez de acreditar no que lhe foi dito. Murphy ensinou uma técnica simples que qualquer um pode aplicar. Antes de dormir, naquele estado entre vigília e sono, quando o pensamento consciente diminui e o subconsciente se torna receptivo, você repete uma verdade simples. Você diz, eu sou próspero. Você diz, eu vivo em abundância. Você diz, tudo o que preciso vem até mim com facilidade. Você diz essas palavras não como um desejo, mas como um fato. Você as sente. Você sente a gratidão como se já tivesse acontecido. Você sente a alegria, como se a prosperidade já estivesse em sua vida. E enquanto desliza para o sono, o subconsciente absorve essa mensagem. Ele a aceita como uma ordem. E durante as horas da noite, quando sua mente consciente está em silêncio, o subconsciente trabalha para criar essa nova realidade. Ele organiza pensamentos, eventos, encontros, oportunidades para que correspondam à sua nova crença. Você acorda e é uma pessoa diferente. Não dramaticamente, não de repente, mas sutilmente. E essas mudanças sutis se acumulam dia após dia, até que a realidade externa não possa mais se sustentar e se ajuste à mudança interna. Esse é o processo. Essa é alquimia, não a transformação de chumbo em ouro no sentido externo, mas a transformação da consciência de escassez em consciência de abundância no sentido interno. E quando essa transformação interna estiver completa, a manifestação externa seguirá automaticamente. Você não precisa saber como acontece. Você não precisa entender a mecânica. Você só precisa confiar que a lei funciona, assim como confia que o sol nasce, mesmo sem entender como a terra gira. A confiança é a chave, não esperança, não desejo, mas confiança, certeza absoluta, inabalável, de que o que você mantém na mente deve se manifestar na forma, porque essa é a lei. Porque essa é a maneira como o universo funciona, porque essa é a estrutura da realidade em si. A história judaica está cheia de exemplos dessa resiliência, dessa capacidade de criar do nada, de ressurgir das cinzas, de prosperar da perseguição. E o motivo não é superioridade cultural ou vantagens genéticas. O motivo é uma crença profundamente enraizada na própria capacidade de moldar a vida. É a crença de que o templo não está no exterior, mas no interior. É a crença de que o conhecimento, a sabedoria, a conexão com o divino nunca podem ser tirados, mesmo se tudo mais for perdido. E essa crença, transmitida ao longo de gerações, cria uma realidade coletiva que reflete essa crença. Isso não é especulação mística, é dinâmica social observável, entendida através da lente das leis mentais. Se um grupo de pessoas acredita que a educação é valiosa, então eles priorizarão a educação. Se acreditam que a comunidade é importante, então construirão comunidade. Se acreditam que a prosperidade é possível, então criarão prosperidade. Não porque trabalham mais duro, mas porque suas crenças moldam a realidade em que vivem. Você não é diferente. Você tem o mesmo poder. Você tem o mesmo subconsciente. Você tem o mesmo acesso às leis universais. A única diferença está no que você acredita. E crença não é algo que você tem ou não tem. Crença é algo que você cultiva. Você a constrói. Pensamento por pensamento, palavra por palavra, sentimento por sentimento. Todo dia em que você decide acreditar em seu próprio poder, você fortalece essa crença. Todo dia em que você decide confiar na abundância da vida, você aprofunda essa confiança. E em algum momento você atinge um ponto em que a crença se torna tão forte que é inabalável. Nesse ponto você é livre.
livre das circunstâncias, livre do medo, livre do sentimento de ser uma vítima. Você reconhece que é o Criador e que a criação tem esperado por você para finalmente assumir a responsabilidade por sua própria natureza divina. A ideia de que se pode enriquecer em 13 dias pode soar absurda para a mente racional. Mas a mente racional não conhece as leis do subconsciente. Ela não entende que o tempo é uma ilusão criada pelo pensamento consciente. O subconsciente existe fora do tempo. Ele existe no eterno agora. E no eterno agora, tudo é possível, tudo está disponível, tudo já existe. Se você, neste momento, sentir que é rico, então você é rico. Não no futuro, não como potencial, mas agora, nesta segundo. E se você mantiver esse sentimento, se o nutrir, se o aprofundar, então o mundo exterior começa a se adaptar a esse estado interior. Oportunidades aparecem, ideias vêm, pessoas entram em sua vida, circunstâncias mudam. Não por magia, mas pela operação precisa da lei da atração, que está sempre ativa, que sempre responde aos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Você precisa estar disposto a abandonar as antigas histórias. As histórias sobre luta, as histórias sobre vítima, as histórias sobre trabalho árduo como o único caminho para o sucesso. Essas histórias não são verdadeiras. Elas são apenas crenças criadas por uma cultura que esqueceu o poder da mente. A verdadeira história é esta. Você é um ser criativo, feito da mesma substância que o universo em si. Você tem a capacidade de criar qualquer realidade que possa imaginar. Você não é limitado por tempo, espaço ou circunstâncias. Você é limitado apenas por suas próprias crenças. E essas crenças você pode mudar. Agora, neste momento, com uma única decisão. A decisão de acreditar que a abundância é seu estado natural, que a prosperidade é seu direito de nascimento, que o universo está do seu lado, não contra você, que tudo o que você precisa já está a caminho, atraído pela força magnética de sua consciência. A tradição judaica ensina que a palavra tem poder criativo. No início era a palavra, disse, e a palavra se fez carne. Isso não é uma metáfora religiosa, é uma descrição precisa do funcionamento da realidade. Suas palavras são vibrações, elas carregam energia, elas moldam o campo ao seu redor. Se você constantemente fala palavras de escassez, palavras de preocupação, palavras de medo, então você molda uma realidade de escassez, preocupação, medo. Mas se você começar a falar palavras de abundância, palavras de confiança, palavras de gratidão, então você molda uma realidade de abundância, confiança, gratidão. Isso não é pensamento positivo no sentido ingênuo. Isso é criação consciente. Você escolhe as palavras que fala com o mesmo cuidado que um arquiteto escolhe os materiais para um edifício, porque suas palavras são os materiais dos quais sua vida é construída. E então há o silêncio. A tradição judaica honra o silêncio, a contemplação, a pausa. No silêncio, o subconsciente fala. No silêncio, a sabedoria se revela. No silêncio, você reconhece quem realmente é, além das máscaras, além dos papéis, além da identidade condicionada. Murphy ensinou que no silêncio, antes do sono, você pode plantar as impressões mais poderosas em seu subconsciente. Mas silêncio não significa apenas calar-se. Silêncio significa a ausência de resistência, a ausência de dúvida, a ausência de luta. É o estado em que você simplesmente é, sem tentar forçar algo, sem tentar controlar algo. Nesse estado de ser, você se abre para a inteligência infinita que deseja fluir através de você. Você se torna um canal, não um lutador. E no estado de canal, acontecem coisas que a mente consciente nunca poderia planejar. Os 13 dias são uma metáfora para um ciclo de transformação.
É o tempo necessário para que uma antiga identidade morra e uma nova nasça. Não é mágico, não é instantâneo, mas é mais rápido do que você pensa se estiver disposto a se entregar completamente. Se você estiver disposto a usar cada dia desses 13 dias para observar seus pensamentos, corrigir suas crenças, direcionar seus sentimentos, então no final desse tempo você não será mais a mesma pessoa. Seu campo energético terá mudado, sua vibração terá se elevado, e o mundo exterior, que sempre é apenas um espelho de seu estado interior, refletirá essa mudança. Portas se abrirão onde antes estavam fechadas. Pessoas virão até você que antes não estavam em sua vida. Ideias virão à sua mente que antes não eram acessíveis. E você reconhecerá que não trabalhou para alcançar essas coisas. Você simplesmente mudou sua consciência. E as coisas vieram porque tinham que vir. Porque a lei da mente nunca falha. Você não é sua passado, você não é seus erros, você não é suas circunstâncias. Você é a consciência imortal, que observa todas essas coisas, que cria todas essas coisas, que pode transcender todas essas coisas. E quando você reconhece quem realmente é, então percebe que riqueza não é algo que você adquire. Riqueza é algo que você é. Abundância não é algo que você busca. Abundância é algo do qual você é feito. O universo é infinitamente rico e você é uma expressão desse universo. Como poderia ser, então, que você é pobre? Como poderia ser que você sofre escassez? Apenas se você acreditar que está separado. Apenas se esquecer que é um com a fonte de toda a vida. E essa separação é uma ilusão, é uma crença que você aprendeu, mas ela não é verdadeira, e no momento em que você a reconhece como falsa, ela se dissolve, e a verdade, que sempre esteve lá, se torna visível. A verdade de sua natureza divina, a verdade de sua abundância infinita, a verdade de que você nunca esteve sozinho, nunca esteve separado, sempre foi parte do todo que se experiencia através de você. A sabedoria judaica, preservada ao longo de milênios, é a mesma sabedoria que Murphy trouxe em seu trabalho. É a sabedoria de que a mente é o primário e a matéria, o secundário. É a sabedoria de que seu pensamento é a causa e sua experiência o efeito. É a sabedoria de que você é um co-criador, não uma vítima passiva. E se você abraçar essa sabedoria, se a integrar em sua vida diária, se começar a viver a partir dessa sabedoria, então sua vida se transformará de uma maneira que você não poderia imaginar. Não por esforço, não por luta, mas por alinhamento, por harmonia, pelo reconhecimento de que você já tem o que busca, porque está dentro de você, porque sempre esteve dentro de você, porque nunca poderia estar fora de você. O templo está em você, a prosperidade está em você, a abundância está em você, e tudo o que você precisa fazer é abrir a porta e deixá-la fluir para o mundo que espera receber sua grandeza.